Miraculous Ladybug é uma animação cativante que atrai um público mais jovem. No entanto, por trás de heróis e superpoderes, encontramos temas filosóficos que nos convidam a refletir sobre a natureza humana e questões existenciais. Apesar de Miraculous ser um desenho infantil, ele explora conceitos filosóficos como a dualidade do bem e do mal, a responsabilidade moral e o livre-arbítrio. Os personagens enfrentam dilemas éticos e tomam decisões que podem ter implicações profundas, mostrando a importância das escolhas e suas consequências. Embora o desenho ofereça algumas reflexões filosóficas, a profundidade desses temas pode ser limitada pela natureza da animação, já que é feito para crianças. Dentro do universo de Miraculous, podemos explorar temas como identidade pessoal, conflitos de equipe, equilíbrio de responsabilidade e liberdade, e etc. Conseguimos encarar isso na nossa vida cotidiana, afinal nós temos responsabilidades para lidar, como escola, faculdade, trabalho, e junto a isso temos os prazeres da vida, como os amigos da escola, o conhecimento da faculdade, o dinheiro do trabalho, o apoio da família e etc. Deixar de realizar esses lazeres em prol de uma responsabilidade pode gerar um estresse muito grande, que eventualmente pode te prejudicar a manter as atividades que tu executa, ter um desempenho muito baixo ou mais baixo por falta de incentivo. E essa mesma coisa acontece se a pessoa pensa somente em se divertir, deixando suas responsabilidades de lado, fazendo coisas banais, como por exemplo redes sociais, jogos, apostas e etc. Isso tem um problema, afinal, um excesso de dopamina prejudica muito a mente, tendo como a principal causa disso, o principal conflito, fazer a pessoa perder a alegria nas pequenas coisas da vida. Como equilibrar trabalho e estudo na adolescência? Geralmente a adolescência é a fase que o pessoal começa a trabalhar e começa a estudar ao mesmo tempo. Tem bastante descoberta, não é fácil. Às vezes a gente dorme com a roupa do serviço, às vezes a gente vai para a escola com a roupa de ontem. Então é bastante costume e prática nessa questão. Ninguém aprende de um dia para o outro. Se a pessoa já tem uma rotina um pouco mais puxada, ou se trabalha desde pequeno, talvez se acostume um pouco melhor, sabe? Mas quem tá ali pela faixa dos 15, 16 anos, que geralmente quando começa a estagiar, tem um baque maior. Tem o peso do ensino médio também, que daí as matérias aumentam e fica um pouco mais difícil. Mas assim, por si só, eu acho que a forma de equilibrar isso em si é colocar tudo no papel, criar uma rotina certinha para tu poder estudar, sabe? Poder se manter na escola e ao mesmo tempo se dedicar para o trabalho. Alimentação muito importante, sono e também tirar um tempo para si, para poder se divertir um pouco e esvaziar a cabeça, sabe? Quais estratégias ajudam a evitar a sobrecarga de responsabilidade? Para evitar uma sobrecarga, tem que tirar um tempo para poder se divertir. Eu acho que a responsabilidade, sim, ela é muito boa porque ela forma um caráter, só que acima disso a gente tem que colocar nossa saúde como prioridade. Quando estiver trabalhando demais, estiver se esforçando demais, talvez tirar um final de semana ou um dia para fazer coisas que gosta, sabe? Seja ficar em casa, assistir um Netflix, ou sair com os amigos, comer alguma coisa que tu gosta. Porque são esses tipos de recompensa que faz a gente ter um incentivo na hora de trabalhar, de estudar. Então, eu acho que sim, tendo alguns incentivos e recompensas ao longo dessa jornada, tu consegue equilibrar sim a responsabilidade e o lazer. Como lidar com a pressão de ter sucesso acadêmico e trabalhar ao mesmo tempo? Assim, sendo adolescente, tem que entender que não tem como fazer as coisas de forma perfeita, principalmente se tu está começando. Então não adianta ter uma pressão de querer fazer tudo rápido, de querer tirar as melhores notas e ser o melhor no trabalho, porque não tem como, é uma questão de adaptabilidade. Alguns conseguem com mais facilidade, provavelmente tu vai encontrar ou tu já conhece alguém que consegue conciliar isso muito bem, mas assim, por si só não deveria ter uma pressão, sabe? Porque a recém-início de carreira e etc. É interessante sim se preocupar com o futuro e se pressionar um pouquinho pra tentar fazer algo bom. Só que não exagerar isso, sabe? Fazer de forma sutil e delicada, porque pressão demais, além de gerar estresse, vai fazer o contrário, né? Vai fazer com que tu não consiga ter sucesso, tanto na escola quanto no trabalho. Então eu diria que é ir com calma e ir na manha. Existe uma maneira eficaz de organizar o tempo para conciliar trabalho e estudo? Olha, eu acho que sim. A primeira dica que eu dou é pôr tudo no papel. Eu sei que a gente está acostumado com celular e com Word e Excel, mas coloca tudo no papel. Faz uma lista do que tu tem que fazer, tudo, desde coisas da escola, coisas do trabalho.
ônibus e horário que tu tem que pegar. E a partir disso, tu começa a listar o que é mais importante, ou seja, priorizar aquilo que tem que ser feito antes, como trabalhar ou alguma prova, estudar para alguma prova com trabalho. Prioriza isso, coloca ali também o que tu gostaria de fazer, seja gravar um vídeo, seja jogar um futebol. Cria uma tabelinha, pode ser o Word daí. Depois de ter colocado no papel, cria um Wordzinho. Cara, isso faz toda a diferença pra quem tá começando, porque tu poder olhar e ter um mapa mental daquilo que tu tem que fazer, daquilo que tu já fez, nossa, te dá um norte muito bom. Principalmente quando tu tá muito sobrecarregado e tá pressionado, tá correndo na semana e não consegue se organizar com isso, sabe? Então, é muito bom ter um guia, sabe? E assim, hoje em dia é muito fácil de encontrar, tem diversas planilhas no Word, no Excel, então, tipo, é só colocar lá. Quais as consequências de não conseguir encontrar um equilíbrio entre trabalho e estudo? Tem consequências muito graves. Algumas pessoas deixam o estudo para poder trabalhar, e isso eu acho que é a pior cilada do jovem. Querendo ou não, alguns trabalhos não necessitam de estudo e dão uma grana boa. O trabalho braçal, ele não dura por muito tempo. E isso eu digo porque conforme os anos vão passando, tu vai envelhecendo, e aí, cara, não tem como continuar com isso. Assim, pra quem quer ter uma vida de sucesso, pra quem quer ter uma vida boa, sabe, tranquila, o estudo é necessário, sabe? Então, é necessário sim ter o equilíbrio entre isso e não se deixar levar por um ou pro outro. Eu acho que ao mesmo tempo que tu tá estudando, talvez fazer um estágio de 4 horas seja essencial, então, tipo, não largar tudo só pra estudar. É claro que tem exceções, né, quando a pessoa quer entrar numa prova mais difícil, um ITA, um ESA da vida, mas assim, se tá estudando, tá se dedicando, consegue fazer um estágio, melhor ainda, porque é muito bom ter o seu próprio dinheirinho, sabe, e tipo, estudar e trabalhar. E ao longo do tempo daí já vai pegando costume também, porque quando tiver família e etc, não dá pra deixar de estudar, sabe? Então se estudar e trabalhar ao mesmo tempo, se a pessoa conseguir relacionar isso, pô, daí é perfeito. Hoje eu acordei feliz, antes de dormir fiquei lembrando de tudo que já consegui. Não, motherfucker, eu não sou sortudo, sou abençoado, nada bem fácil, o importante é ser esforçado.